Hoje a gente vai começar a parte de oscilações, que é um novo capítulo. Então hoje a gente começa oscilações e aí na quinta-feira termina. E aí semana que vem a gente já vai para ondas já. Então hoje a gente vai começar a parte de oscilações. Oscilações. Esse é o assunto da aula de hoje. Vou dividir o quadro aqui. Oscilações é um assunto meio estranho de você como aluno estudar, porque parece que não vai ter muita aplicação. Na realidade ele tem, só que oscilações é um pedaço que a gente precisa estudar para entender ondas. Ondas que é a grande parte importante que a gente estuda na física. Oscilações vai ser interessante para quem for trabalhar com máquinas ou construção, mas a parte mais geral que vai derivar desse estudo de oscilações é a parte de ondas. Então, hoje, na quinta-feira, a gente vai meio que construir um maquinário matemático para a gente começar a estudar ondas. Quer dizer que oscilações não têm utilidade? Não, oscilações têm utilidade. Mas ondas vai ser o primeiro passo para a gente. Oscilações vai ser o primeiro passo para a gente chegar em ondas. E aí, ondas sim que é o assunto realmente que está em todo lugar. Que é o assunto que você vai utilizar em todos os momentos da sua vida, é ondas. Então, vamos notar aqui por que a gente está estudando isso. Vou dar alguns exemplos, só se você quiser deixar seu caderno bonitinho. Então, vou escrever aqui, por que estudar? Por que estudar? É uma pergunta, né? Por que eu quero estudar oscilações? Vou escrever aqui oscilações. Oscilações. E aí, vou anotar algumas aplicações aqui que a gente tem, que vão derivar de oscilações ou que são próprias de oscilações mesmo. Então, se a gente tem dois átomos, qualquer aqui na parte da química, dois átomos, tá? E aí eu quero estudar como que um átomo interage com o outro num sólido. Essa vibração entre os átomos, não precisa ser um sólido só, mas essa vibração entre os átomos a gente pode aproximar com a parte de oscilações que a gente tem. Então a gente vai conseguir descrever a interação entre dois átomos utilizando oscilações. Então a primeira aplicação que eu vou notar aqui é a interação entre átomos. Interação entre átomos. Isso eu acho que vocês vão ver na área da química, mas talvez em física 1 vocês já viram quando vocês estudaram energia potencial, que quando você tem um átomo, ele cria um potencial assim, ó. E aí você conseguia, tinha um átomo aqui, você conseguia saber qual era a distância interatômica vendo essa curva de potencial. Essa curva aqui a gente chama ela de Lennard-Jones, essa curva de potencial. Então essa é uma das coisas que talvez vocês tenham visto em Física 1, mas é essa interaçãozinha aqui, eu até apaguei, né? Bem aqui nesse fundinho da curva, a gente consegue escrever ela como oscilação e a gente vai ver a equação para isso hoje. Aí já avançando um pouco mais, na realidade aqui já são ondas, mas as ondas eu preciso entender oscilações para conseguir entender as ondas. Som, por exemplo. Então, uma das motivações que a gente tem para entender as oscilações é porque a gente vai conseguir ver ondas depois, e aí um dos exemplos que a gente vai ver com ondas é o som. Outro tipo de onda que a gente tem são as ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Magnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas a gente vai estudar na semana que vem, na parte de ondas. Na verdade, a gente só vai ver bem por cima. Ondas eletromagnéticas você vê em Física 4. Não sei se vocês fazem Física 4, mas se fizerem Física 4, acho que está lá. Às vezes está em Física 3, dependendo do curso que você está.
Mas para a gente descrever essas ondas eletromagnéticas, a gente começa com esse conceito de oscilações. O que que é uma onda eletromagnética? A mais famosa delas é a luz que você vê. A luz é uma onda eletromagnética. Então, se você quiser entender a luz que está no seu dia a dia, você vai precisar entender, começar aqui no começo de tudo, que é oscilações. Só a luz é onda eletromagnética? Não, a gente tem onda de rádio, micro-onda, raio-x, onda infravermelho, ultravioleta, raio gama, o que mais? Hum, Consegui só pensar nessas, mas todas essas são ondas. Então, a onda que sai do seu Wi-Fi e chega no seu celular é uma onda eletromagnética. A que chega no seu olho e você vê é uma onda eletromagnética. A que faz o raio-x lá no médico é onda eletromagnética. Então, aqui onda eletromagnética é uma parte extremamente importante. E a gente vai precisar do conhecimento de oscilações para ver isso. Outro exemplo, se a gente for estudar a transmissão de calor em sólidos, a maneira que um sólido transporta calor, então quando você for estudar conforto térmico, por exemplo, se você quiser avançar nessa área, você pode precisar estudar a transmissão de calor em sólidos. Isso também é uma onda que pode ser descrito por uma onda, não é bem uma onda, mas pode ser descrito por uma onda que a gente chama de fônon. Mas acho que fônon vocês não vão ver. Fônon é com N no final. Os fônons, que é uma representação de como se propaga o calor em sólidos, mas acho que já é um pouco mais avançado. Então, por que que a gente vai estudar oscilações? Porque oscilações permite para a gente estudar ondas depois, além das próprias aplicações de oscilações, e aí a gente vai desenvolver esse conhecimento e a aula de hoje a gente vai ficar na matemática, que é a matemática da parte de oscilações e ondas. Ela usa funções trigonométricas, então demora um tempinho para você pegar ela, para você ver normalidade na equação. Então, por isso que a gente vai ficar a aula de hoje basicamente só vendo a equação, para a gente se sentir confortável com ela, para entender o que que ela representa. Porque senão eu escrevo a equação para vocês, vocês vão achar que é só um bando de letra jogada ali e não vai significar nada para vocês. Então, por isso que a gente precisa perder um tempinho olhando a equação, brincando com ela, para a gente absorver tudo que ela tem para a gente. Mas antes vou fazer uma descrição aqui do que são oscilações. Então, oscilações, que é a aula dessa semana. A definição de oscilações é um movimento que se repete. Que se repete. E aí você pode interpretar esse movimento que se repete pensando que simplesmente eu preciso que um objeto ou um fenômeno ali volte na mesma posição depois que um tempo passa. Então, uma oscilação ele tem que estar numa posição, faz um movimento e volta na mesma posição depois de um período de tempo. É um conceito bem genérico, oscilações. Então, o objeto ele vai voltar até uma posição determinada, posição, em um instante de tempo. De tempo. Então, isso é uma oscilação, tá? Mas não fica muito claro, mas a gente já vai ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se você está tocando violão, a corda do violão, só alguns exemplos, tá? A corda do violão, ela vai e volta o tempo todo. Então, ela vai e volta, a corda do violão. Então, a corda do violão faz um movimento oscilatório. Então, o que a gente vai estudar, talvez consiga descrever aí o movimento da corda do violão. Inclusive, a gente tem uma aula de sons depois. Outro exemplo é a translação da Terra, para você ver como oscilação é uma coisa genérica. Translação da Terra. Translação da Terra é o movimento que ela faz ao redor do Sol. O movimento que ela faz ao redor do Sol, todo ano se repete. Então, apesar de não fazer o movimento de vai e volta, igual a gente está imaginando, tem que fazer o movimento circular, esse movimento circular, ele vai e volta
faz o movimento dele e volta no mesmo lugar em um determinado instante de tempo. Demora um tempo para voltar no mesmo lugar. Então, esse movimento de translação da Terra também é uma oscilação. Um terceiro exemplo aqui que a gente tem é o motor de um carro ou de uma moto, por exemplo. O motor ele gira e ele volta na mesma posição. Aí ele gira de novo, volta na mesma posição. Faz isso bem rápido, ele fica girando. Agora imagine que se o motor ele fizesse uma volta e não parasse na mesma posição, como é que ia acontecer? Ele ia ser destruído, né? Porque ele gira uma vez, na outra vez ele já está numa posição diferente. Aí você vai fazer uma volta e vai para outra posição mais diferente ainda. E aí, conforme o seu motor vai funcionando, ele não iria funcionar. Então ele tem que ir e voltar, fazer movimentos oscilatórios e voltar na mesma posição. Vou dar aqui alguns exemplos de oscilações. Mas nesse curso a gente vai ver só um caso especial de oscilações. É sempre assim, né? A gente fala de um fenômeno geral e depois a gente escolhe um pedacinho dele, o mais simples para a gente estudar, porque aí a matemática é de acordo com o nosso conhecimento, né? Para a matemática não ser muito difícil. Mas mesmo assim, esse caso especial que a gente vai ver é o caso mais importante, é o que tem mais aplicações, que é o movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Se você fez um ensino médio numa escola muito boa, você já viu isso e chamava ele de MHS. Movimento harmônico simples, cai no vestibular, cai no Enem. Então, dentro das oscilações, a gente vai ver o caso do movimento harmônico simples. Então, movimento, opa, é 2 aqui, né? Porque eu coloquei 3. Dentro do caso das oscilações, a gente tem um movimento harmônico simples e é isso que a gente vai ver hoje. Então, movimento harmônico simples. Então, para anotar aqui só por completeza, o movimento harmônico simples é um caso especial de oscilações. Especial de oscilações. Por quê? Porque a gente não consegue ver todos, a gente não consegue descrever todos os tipos de oscilações, que são infinitos tipos de oscilações. A gente vai ver só o caso mais importante, que é o movimento harmônico simples. Como é que eu defino o movimento harmônico simples? Tem duas coisas para definir o movimento harmônico simples. Eu vou descrevê-la com palavras e depois a gente vê ela matematicamente. Lembra que a aula de hoje vai ser bem técnica, bem matemática. Mas é importante que aconteça isso. Quando você tem uma equação nova, é sempre bom você perder um tempo olhando, algumas horas olhando para ela, para você conseguir absorver tudo que ela tem, para te demonstrar. Então, vamos escrever aqui. Uma das coisas que o movimento harmônico simples tem é que a força, já vou explicar aqui o que isso quer dizer, tá? A força que vai aparecer, uma força aqui, ela é diretamente proporcional. Proporcional à distância até o ponto de equilíbrio. A posição de equilíbrio. Equilíbrio. Eu coloquei crase aqui, ó. Nesse A, tá anotado no meu caderno com crase, mas eu não sei se tem crase, tá? Então você decide aí no seu caderno se anota com crase ou não. Meu português não é muito bom, não. Já contei essa história para vocês quando fiz redação. Eu fiz Enem, nas primeiras edições do Enem. Aí tinha lá o tema era gravidez na adolescência. Aí eu coloquei o título A gravidez na adolescência. Aí eu tirei nota baixa na redação e fiquei bravo. Depois eu descobri por quê. O português não é o meu forte. E a força aponta para o ponto de equilíbrio. Força aponta para a posição de equilíbrio. Equilíbrio.
Então, a gente precisa ter esses dois elementos para que seja um movimento harmônico simples. A força, que vai aparecer uma força, já vai ficar mais claro, já está no desespero ainda não. Então, a força ela tem que ser diretamente proporcional à distância à posição de equilíbrio e a força aponta para a posição de equilíbrio. Eu vou desenhar e explicar isso, mas primeiro eu vou escrever matematicamente o que isso quer dizer e talvez você já se lembre lá do ensino médio, talvez alguns de vocês já viram isso. Vai ficar mais claro já. Então, o que que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Força diretamente proporcional à distância à posição de equilíbrio e a força aponta para a posição de equilíbrio. Eu posso escrever isso pela lei de Hooke, aqui, ó, famosa. Vou até escrever bem grande aqui, ó. Força igual. Aqui, alguns de vocês já vão lembrar já. K X. F igual a K menos KX. Isso aqui você conhecia no ensino médio como a lei de Hooke. Cadê aqui a lei de Hooke? E se você lembra a aplicação principal que você tinha, você via essa lei de Hooke para estudar molas. E é desse sistema mesmo que a gente vai partir para analisar nossa situação. Não necessariamente é só para molas, é claro que não é só para molas que a gente está vendo. Mas um exemplo bem clássico de movimento harmônico simples é o sistema massa-mola, que é o que a gente vai ver. Mas voltando aqui, eu quero ver o movimento harmônico simples, e aí eu disse para vocês que ele é um caso especial de oscilações. Falei também que essa força, que tem que ter uma força diretamente proporcional à distância à posição de equilíbrio, e falei que essa força aponta para a posição de equilíbrio. Aí eu disse para vocês que a maneira matemática de eu escrever essas duas situações é aqui, ó, F igual a menos kx, que é aquela equação que você via na escola para a lei de Hooke. Relembrando aqui o que que é cada coisa. Esse F aqui é a força que eu escrevi lá atrás. Se é uma força, a unidade dela é em newtons. Eu também tenho K, que é uma constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. E aí ele vai ser dado em newtons por metro. E aí eu tenho esse x que é a distância até a posição de equilíbrio. É a distância até a posição de equilíbrio. Estou fazendo bem devagar essa parte de equações, que isso é muito importante. De equilíbrio. Então, o que que a gente tem aqui? Força, uma constante de proporcionalidade, que é o K, e o x, que é a distância até a posição de equilíbrio. Quando que eu vou usar esse MHS? Espera só um pouquinho para eu mandar ele. Tá. Perdi aqui. O que eu tenho para essa equação de movimento harmônico simples que faz ela ser um caso tão importante na parte de oscilações? Por que eu escolhi o MHS entre todas as oscilações, tipos de oscilações possíveis? Por que eu escolhi o MHS para estudar? Por que eu não peguei um outro tipo qualquer de oscilações? Então, o motivo é que se eu tenho uma oscilação perto de um ponto de equilíbrio, essa oscilação, independente do tipo que ela vai ser poder descrita por um MHS. Vou repetir. Se eu tenho uma oscilação, qualquer tipo de oscilação, não precisa ser um MHS, e essa oscilação está perto de um ponto de equilíbrio, vamos supor que eu tenho uma pista de skate aqui, ó, um half. E aí o ponto de equilíbrio é aqui, ó. Se você pega uma bolinha, ou o skatista e fica parado aqui, ele não se mexe. Se ele fica parado, se ele está parado e fica parado, isso vai ser um ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho uma oscilação próxima a esse ponto de equilíbrio, tipo aqui próximo do finalzinho, se ele está indo para um lado para o outro,
Essa oscilação, independente de qual seja, ela vai ser, a gente vai poder descrever ela pelo movimento harmônico simples. Então, de novo, qualquer oscilação próxima a um ponto de equilíbrio pode ser descrita pelo movimento harmônico simples. Vou até escrever isso aqui. Então, por que que a gente escolheu o MHS para estudar? Porque qualquer oscilação próxima a um ponto de equilíbrio estável, não pode ser instável, estável, pode ser aproximada por um MHS. Então, essa é a ideia para que a gente escolheu o MHS, porque a gente consegue utilizar ele em quase qualquer situação. Então, vamos utilizar o movimento harmônico simples e caracterizar uma situação bem comum aqui, bem conhecida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o movimento harmônico simples, mas a gente vai começar ele a partir de um exemplo específico, que é o sistema massa-mola. Famoso sistema massa-mola. Por que eu estou estudando o sistema massa-mola? Porque eu escolhi um exemplo de MHS que é fácil de escrever e aí eu vou utilizar ele para a gente desenvolver nossas equações e para a gente entender o sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? Vou abrir uma imagem aqui para a gente. Cadê aqui? Peraí. Aqui, ó. O que é o sistema massa-mola? É o sistema que tem uma massa e uma mola. É isso, o sistema massa-mola é isso. Você tem uma mola aqui, ó, e uma massinha, que é um peso qualquer. Precisa ser um quadradinho? Não, pode ser qualquer coisa. Mas o sistema massa-mola, que é o que eu vou estudar agora, simplesmente é isso. Eu tenho uma mola e tenho um pezinho nele aqui preso. Então, o que eu vou tentar descrever matematicamente? Lembra que a função da aula de hoje é só conta, é só descrever matematicamente esse movimento. Eu quero descrever a posição dessa massa amarela conforme o tempo passa. Eu quero saber qual a altura dela conforme o tempo passa. Então, eu vou escrever uma equação que vai me dizer qual a altura que ela está conforme o tempo passa. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, eu estou no sistema massa-mola, e aí lembra que eu vou tentar descrever ele matematicamente. E aí eu já adiantei para vocês, mas quando a gente tem um sistema massa-mola, a gente também tem aquela lei de Hooke. Lei de Hooke é para o sistema massa-mola. E aí, coincidentemente, o MHS é descrito pela mesma equação. Eu comparo as duas. Essa equação e essa equação são as mesmas. Então, eu consigo descrever o sistema massa-mola pelo, pelo um movimento harmônico simples. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o sistema massa-mola, só que agora eu vou desenhar ele de lado, tá? Então, eu vou colocar aqui uma massinha e uma mola. Nossa, mola, aqui. Então tá aqui, o sistema massa-mola. Essa aqui é a massa e o vermelho é a mola. E aí eu vou soltar ela. Soltei o meu sistema massa-mola e eu vou ver onde é que ele para, que é o ponto de equilíbrio. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é saber onde é que ele para se ele não está oscilando. Se você pega uma mola, você vai ver que vai ter uma posição que ela está paradinha. Ela não fica sempre oscilando. Vai ter uma posição, se você soltar ela lá, ela não se mexe mais. Essa é a posição de equilíbrio. Eu vou dizer que a posição de equilíbrio é essa aqui. Tá, escolhi, desenhei já meu sistema massa-mola na posição de equilíbrio. Eu vou dizer que esse x, eu vou chamar de x0, é zero, porque essa é a posição de equilíbrio. Vou escrever aqui, ó. Posição de equilíbrio. De equilíbrio.
Então, na posição de equilíbrio, vamos calcular a força que a mola faz nessa massa. Vou fazer aqui de amarelinho. Ó, vou calcular a força. Força igual a menos kx, só que na posição de equilíbrio, o x é zero. Ou seja, a força é zero, que faz todo sentido para a gente. Se você tem a bola e a massa e ela está paradinha, não se mexe, e não tem nenhuma aceleração e não tem nenhuma velocidade, essa força que a bola está fazendo nela é zero. Se a força não fosse zero, o que ia acontecer? A massa ia estar se movendo. Então, na posição de equilíbrio, que é o x igual a zero, eu defino, eu preciso saber qual é essa posição de equilíbrio, eu preciso te falar qual é essa posição de equilíbrio, você pode fazer o experimento e você mesmo ver. Nessa posição de equilíbrio, a força é zero. Olha a equação funcionando aqui. Lembra que a equação ela tem que descrever o mundo real. No mundo real, a gente sabe que ela não vai se mexer, então a força tem que ser zero. E a gente calcula e ela dá zero mesmo. Agora vamos esticar essa massa aqui, vamos puxar ela. Dá uma esticada. Ó. Estiquei. Lembra onde que era a posição de equilíbrio? Era aqui, ó. Agora a minha posição de equilíbrio mudou. Eu tenho um x aqui, ó, vou chamar de x1. Esse x ele é positivo, porque eu aumentei essa distância aqui. Ó. Esse x vai ser positivo. Positivo. Por exemplo, 2, vai ter o valor 2. Agora eu vou calcular a força. A força igual a menos kx. Só que esse x agora, ele é positivo. Se esse x é positivo, multiplicando por esse sinal negativo, o que eu vou ter? Eu vou ter que minha força vai ser negativa também. Então, se eu estico a mola, vai me dar uma força negativa. Ou seja, a força vai estar apontando para cá. Estou fazendo azul para a força, né? A força vai estar para cá, porque a força é negativa. Se o x é positivo, a força é negativa. E aí já é o que eu sei da minha experiência do cotidiano. Se eu estico a mola, vai ter uma força puxando ela aqui para a posição de equilíbrio. Agora, terceiro caso, se eu comprir uma mola, o que é comprimir? É apertá-la. Assim. Agora eu estou apertando a mola. Agora a minha posição de equilíbrio ficou lá na frente. Eu também tenho um x aqui, só que o x agora ele é negativo. Porque o x andou para a esquerda. Lembra? Geralmente esquerda é negativo, direita é positivo. Eu não escrevi, mas é isso que a gente está acostumado a fazer. Então, esse x2 agora é negativo. Eita. Negativo. O que vai acontecer com a equação da lei de Hooke? O que ela vai dizer para a gente da força? Olha, de novo, força igual a menos kx. Só que agora esse x aqui, ó, ele é negativo. Negativo com negativo, a força vai ser positiva. Ou seja, a força vai apontar para esse lado. O que eu estou fazendo? Estou só mostrando como essa equação, a lei de Hooke, descreve esse comportamento de uma mola e de uma massa. Estou mostrando como essa fórmula matemática representa esse movimento, pelo menos qualitativamente, no sentido do que a força aparece. Então, o que a equação diz para a gente? Que se eu esticar a mola, a força vai me jogar para o ponto de equilíbrio. Se eu comprir uma mola, a força também vai me jogar para o ponto de equilíbrio. Então, sempre vai ter a força vai sempre apontar para o ponto de equilíbrio. É isso que diz essa equação aqui para mim. E, além disso, você tem que ela é diretamente proporcional. O que quer dizer que a força é diretamente proporcional? Quer dizer que a força, ela é proporcional a x. Então, se proporcional a x, quer dizer que quando eu mudo x, muda f. Isso é proporcional. Essa é a palavra proporcional matematicamente que ela diz, quer dizer que se eu mudo x, eu mudo f. Só que eu falei que além de ser proporcional, ela é diretamente proporcional. Diretamente proporcional quer dizer que o x é elevado a 1. X elevado a 1, diretamente proporcional. Então aqui que a gente tem uma equação que representa, que diz para a gente que a força é diretamente proporcional à distância, à posição de
equilíbrio. E esse K aqui que apareceu, o que que ele é esse K? No caso do sistema massa-mola, seria a bitola da mola. Exemplo aqui, ó. A gente tem vários tipos de mola. O K vai representar quão difícil é para eu esticar essa mola. Então, se eu tenho uma mola pequenininha aqui, ó, você sabe, só olhando para ela, que vai ser fácil você esticar. Agora, se eu tenho essa mola aqui, ó, compara com essa aqui vai ser muito mais difícil de eu esticar. Então, aqui vai ter um K pequenininho e aqui vai ter um K grande. Essa aqui, então, um K gigante. Então, esse K vai me dizer quão fácil ou quão difícil é eu esticar essa mola, e aí depende da mola mesmo que eu tenho, do material que ela é feita, de como ela é produzida e assim por diante. Tem um detalhe aqui, ó, que talvez te confunda, porque várias molas que você encontra, exemplo, essas duas aqui é um exemplo disso, são um exemplo, né? Essas duas aqui são um exemplo disso. O ponto de equilíbrio, a posição de equilíbrio dela é mais comprimido do que você está vendo aqui. Então, ela sempre está fazendo uma força nesse sentido aqui, ó. Essas molas aqui. Algumas delas, repetindo, algumas dessas molas que a gente tem, a posição de equilíbrio dela já é mais comprimido do que a posição que ela é vendida. Então, ela está sempre te puxando aqui para dentro. Diferente dessa. Essa você consegue comprimir. Essa aqui não. Mas por que isso acontece? Porque nessa configuração da mola, a posição de equilíbrio ela seria menor aqui, ó. A mola na posição de equilíbrio dela estaria menor do que o formato dela que é vendido. Então só cuidado para não confundir aqui que você não consegue comprimir essas duas molas. Essa aqui você já conseguiria comprimir. Só cuidado com isso. Vamos então para a descrição matemática, né? Que é o nosso objetivo de hoje. O que eu quero fazer? Eu quero saber, conforme o tempo passa, onde é que vai estar, qual vai ser o valor de x dessa massinha laranja conforme o tempo passa. Esse é o meu objetivo de hoje. Acho que essa é a aula mais matemática do semestre. Então, 4, descrição matemática. Matemática. O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? A gente queremos, né? Eu vou anotar bem anotadinho nessa aula aqui, porque a parte matemática, se você não anota tudo, depois você volta para o seu caderno e você não lembra mais o que é o que. Se bem que a aula vai estar gravada, né? É só assistir de novo, mas é bom, sei lá, repensar isso. Repensar como é que eu vou fazer isso. Então, queremos encontrar a posição da massa a gente quer saber qual é o x dessa massa em função do tempo. Função do tempo. Tempo, eu já vou escolher uma cor para o tempo já. Tempo tem cara de ser verde. Tempo. Então, o que eu quero fazer? Encontrar a posição da massa em função do tempo. Como que eu escrevo isso matematicamente? Eu quero encontrar o valor de x em função, ou seja, o x é uma função do tempo. Não coloca T maiúsculo, que T maiúsculo a gente vai utilizar para período lá na frente. Uso T minúsculo aqui para escrever isso. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar essa funçãozinha aqui, ó. X é uma função do tempo. Não acha que o x está multiplicando o t. Não é isso. Quer dizer que o x, que é essa posição aqui, ele depende do valor do tempo. É uma função. Então, você me diz o valor do tempo e aí eu te digo qual é o valor de x naquele tempo. É isso que a gente quer fazer. Então, vamos começar aqui a dedução.
A gente vai parar lá na metade, só para ver como ela começa. Então, f é igual a menos kx, que é a lei de Hooke. Começamos aqui. Ó. Isso aqui a gente já sabe, tá? F igual a menos kx, a gente já sabe disso. Só que a gente também sabe da segunda lei de Newton. Mas da segunda lei de Newton, o que a gente sabe da segunda lei de Newton? Que F... Opa, fazer do lado ali. F é igual a m vezes A. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essas duas equações aqui, está vendo? Porque as duas são F. Isso aqui é F, que está em vermelho é F, isso aqui também é F. Então, essas duas são iguais. Ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou lá escrever. Menos kx é igual a m vezes A. É isso que eu vou escrever até agora. Tudo que eu fiz é relembrar que minha força vem da lei de Hooke e eu sei da segunda lei de Newton, força igual a ma. A rigor seria a somatória das forças igual a massa vezes aceleração. A gente só tem uma força, então vamos escrever isso. Outra coisa que a gente aprendeu a fazer era encontrar a aceleração em função do tempo. E aí vamos relembrar. A aceleração em função do tempo, eu posso derivar a posição duas vezes. A dt. Lembrando lá da física 1. Então, eu consigo encontrar a aceleração derivando a posição em relação ao tempo duas vezes. Cuidado onde você coloca o 2. Se você colocar o 2 aqui, está errado. O 2 é aqui, tá? 2 aqui está errado, 2 aqui. E aqui embaixo o 2 fica aqui no T. Vou substituir. Ó, esse aqui é A, vou substituir o A ali. Então vai dar menos kx igual a m derivada segunda de x em relação ao tempo. Agora, eu quero resolver essa equação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ela de uma maneira um pouco mais conveniente só, tá? Mas é a mesma equação. Vou só passar o m dividindo. Então, vou ter lá derivada segunda da posição em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual a menos k sobre m vezes x. Quero facilitar ainda mais, então eu vou pegar esse k sobre m e eu vou dar um apelido para ele. Eu vou dizer que esse k sobre m é ômega ao quadrado. Então eu vou dar um apelido para ele. O que eu fiz? Eu escolhi, tá? Só para simplificar. Eu disse que k sobre m é igual a ômega ao quadrado. Não precisa decorar a dedução não, tá? É só para ir acompanhando para a gente ter uma ideia de onde as coisas vêm. Então, eu vou repetir isso aqui que eu escrevi. Repetindo. O que eu tenho até agora? Eu tenho que a derivada segunda de x em relação ao tempo vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes o x. Essa é a equação que eu tenho que resolver. A gente não vai deduzir essa equação porque ela é complicadinha de fazer. Mas você usa uma equação. Bom, na realidade, essa equação, se a gente for resolver ela, ela vai dar
uma equação exponencial com um número imaginário em cima. Mas a gente consegue pegar algum dos casos delas e simplificar, então esquece tudo isso que eu estou falando, só pensa assim, ó, uma das soluções, e que é o que a gente quer utilizar, eu vou dar a solução para vocês, é essa aqui. Ó. Então, resolvendo a equação, dá para escrever essa equação de maneira, utilizando números imaginários, que é a maneira mais completa, a gente não precisa fazer isso agora. Então, já vou dar o resultado da equação para vocês. Preciso de mais cores. E essa vai ser a equação que a gente vai ficar até o final da aula olhando para ela sem parar. Ômega T mais φ. Tem que utilizar as mesmas cores, tá? Aqui. Acabou aqui a paleta. Então, o que aconteceu aqui? O que é essa mágica que eu fiz? A dedução dessa equação não é assim tão simples, é uma equação diferencial. Acho que você aprende isso em cálculo 3, talvez. Matemática 3. Não tenho certeza. Deve resolver uma vez na vida só. Mas eu já passo para vocês a resolução dessa equação, que é x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Se você estiver anotando, pega essa equação e escreve grande no topo da folha. Que essa aqui é a equação que a gente vai ficar até o final da aula e a gente vai tentar entender o que é cada uma dessas letrinhas e para que cada uma serve. Então, a aula de hoje é só para a gente interpretar essa equação aqui. De novo, o que é essa equação? Essa equação ela me diz como que eu encontro o x se eu te dou o t. Então, se eu te dou o t, qual é a posição que está a minha mola? Vou escrever o que é cada um desses elementozinhos aqui. Mas a gente fez toda aquela dedução e aí a gente chega nessa equação. Vamos fazer diferente. Vou escrever ela aqui em cima. Opa! Vou escrever ela bem grande aqui. Qual que era a cor de x mesmo? Azul. X de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. A gente vai ver essa equação escrita muitas vezes hoje. Que eu consigo salvar isso aqui como objeto? Talvez. Mas essa é a equação de hoje, é isso que a gente vai ver até o final da aula, a gente vai ficar trabalhando em cima dessa equação, por isso que eu escrevi ela bem grande, porque ela me descreve qual é a posição em função do tempo. E aí na parte de ondas, que vai ser semana que vem, é a mesma equação, só vai ter um kx aqui a mais, vai ter mais um termo aqui dentro. Então, se você não entender essa parte de oscilações, a parte de ondas também vai ficar inacessível. Então, por isso que eu estou falando para vocês e vou insistir para a gente focar nessa equação hoje e a gente tentar entender o que ela quer dizer. De novo, por quê? Essa equação a gente usa para entender oscilações e para a parte de ondas vai ter só um mais kx aqui, vai ter um termo a mais. Então, a parte de ondas é essa equação e mais um termo, para oscilações é essa. Então, oscilações é uma equação um pouco menor que a parte de ondas. Mas não é tão difícil, tá? Uns 40 minutos você olhando essa equação, você já começa a compreender o que ela quer dizer. Primeira coisa é você compreender esse lado aqui, ó. Esse lado me diz que se eu quero saber o valor de x, eu preciso te informar qual é o valor de t. Escolhendo o valor de t, eu tenho o valor de x. O que é o x? X é a posição que está o meu sistema massa mola. Qual é a posição? Ou para um lado, para o outro, ou para cima, para baixo. Tá? Para cá, ou para cá, para cá. Então, o x ele me diz qual é a posição dessa mola. E aí começam a aparecer coisas novas aqui. Ó. Esse a gente chama ele de amplitude. A gente já vai ver tudo isso num applitzinho aqui.
Mas primeiro vou anotar. Plenitude. Que é dado em metros. Outra coisa que apareceu aqui é o ômega. Esse ômega é frequência angular. Essa frequência angular é dada em radianos por segundo. E aí, se você lembra da parte de rotações, ela é igual à velocidade angular, tá? Frequência angular é a mesma unidade da velocidade angular, é o mesmo símbolo. Esse T é o tempo. E o tempo é dado em segundos. O que mais sobrou aqui? O φ. Essa letra aqui é fiction. Ela é a frequência, fase, desculpa. Ela é a fase. Ela é dada em radianos. Dada em radianos. A fase a gente vai trabalhar pouco com ela, mas a gente vai ver tudo isso. Então essas são e o x é a posição, né? Vou até anotar só de bobeira aqui. X é a posição. Posição em metros. Então, isso aqui, inevitavelmente, você vai ter que. O que eu quero que você faça é que você consiga interpretar o que é cada uma dessas variáveis que apareceram e que você saiba o que elas dizem e o que elas significam e como que usa cada uma delas. Então, o objetivo é você conseguir absorver o que é cada uma dessas variáveis e onde que você vai utilizar. Lembrando que a gente são 3 capítulos do Halliday que dependem dessa equação. É um de oscilações e 2 de ondas. Então, são 3 capítulos do Halliday que vão envolver esse tipo de equação aqui. Ah, e esse cos. Cos é a função cosseno, tá, gente? Só para esclarecer, para deixar bem esclarecido, não está multiplicando. Cosseno não está multiplicando. Isso aqui ó, quer dizer que o cosseno é uma função de ômega t mais φ. Então, se eu quiser saber qual é o valor do cosseno, eu preciso saber qual é o valor de ômega, de t e de φ. Não está multiplicando, tá, gente? Isso aqui é uma função. Função cosseno depende de quem? Depende do ômega, do t e do φ. É isso que quer dizer. Então, vamos ver o que é cada uma delas. Eu vou mostrar para vocês um apetitezinho aqui. É que eu preciso incluir na nossa tela. Ok. Então, eu coloquei aqui para a gente um aplicativo do Matemática, que é um software que faz simulações. Ele é bem legal. Faz contas, tá? Contas pelo Matemática. Ele é muito bom. E aí eu tenho aqui o sistema massa-mola. Vou até dar play já. Play. Ó, você percebe que é o sistema massa-mola. A mola sobe e desce, sobe e desce. Então aqui, o sistema massa-mola. Ele repete porque a simulação não vai para sempre. Mas é isso que eu tenho. Aí eu tenho várias opções para eu mudar. Eu tenho amplitude. O que é esse A? Esse está aparecendo o mouse 2 vezes, né? Vou tirar. Vai ficar aparecendo o mouse 2 vezes mesmo. Não, agora parou. O que é esse A? Amplitude, esse amarelo aqui, ó. Eu vou mudar ele, o valor dele, arrastando essa barra, e aí você presta atenção no que acontece com o movimento da bolinha vermelha. Aumentei a amplitude. Então percebe que esse A, ele me diz quão longe eu consigo ir com a minha oscilação. Essa amplitude, ó, vou diminuir agora. A amplitude, ele me diz quão longe que eu consigo ir, a amplitude do movimento. Então esse A, que é a letra amarela, ele me diz qual é a amplitude. Agora aumentei bastante, ó, a oscilação vai para bem mais longe. Frequência angular, esse ômega, o que acontece se eu mudar ele? Vou aumentar o ômega.
O que aconteceu? Agora ele está oscilando bem mais rápido, ó. Então esse ômega ele me diz quão rápido que eu estou oscilando. A amplitude, o A, vai me dizer qual é a amplitude do movimento, quão longe que eu consigo ir. O ômega me diz quão rápido que eu consigo oscilar. Vou diminuir aqui o ômega para vocês verem. Olha lá, vai bem devagar se eu diminuo o ômega. Então, o ômega, quanto menor o ômega, mais devagar ele vai fazer a oscilação. Agora, se eu aumento, aí ele faz a oscilação mais rápida. Já para a fase, eu preciso entender esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é como se eu tivesse um sismógrafo, tá? Não sei se vocês já viram naqueles filmes de terremoto, mas nos filmes de terremoto eu tenho um sismógrafo, que aí eu coloco uma caneta na ponta de uma mola e aí ele vai desenhando. O sismógrafo ele vai riscando e aí a folha vai mexendo para o lado, assim, ó. Você coloca uma caneta na bolinha vermelha e você vai mexendo opa, você vai mexendo. Cadê a caneta aqui? Aqui. E você vai arrastando ela para o lado, assim. Então você vai arrastando ela para o lado, prende uma caneta na ponta da bolinha vermelha e aí ela vai fazer esse desenho aqui, ó. Então, se você está aqui, você coloca uma caneta na bolinha vermelha e você vai arrastando para o lado, ela vai fazer aquele desenho que está ali no gráfico. E é assim que faz o desenho do sismógrafo, mais ou menos, tá? Então, o que esse gráfico aqui representa? Ele representa para a gente o movimento dessa partícula em função do tempo. Então, no eixo x eu tenho tempo, no eixo y eu tenho a posição. Está escrito x aqui porque é a posição que é x, tá? Então, troca isso aqui por posição. Mas aqui é a posição para cima e para baixo, e nesse eixo horizontal eu tenho o tempo passando. Ó, repara aqui, ó, se eu aumento a amplitude, ele consegue ir mais longe. Agora está em 2 metros aqui, ó, por exemplo. Se eu diminuo a amplitude, diminui o tamanho dessa curva, porque agora a caneta ela risca menos, para cima e para baixo. Se eu aumento a frequência angular, ela faz riscos muito mais rápido, sobe e desce muito mais rápido. Se eu diminuo a frequência angular, aí ela faz um movimento mais lento, e aí o gráfico muda de acordo. E com isso eu consigo tentar entender esse laranja, que é a fase. A fase ela me muda onde que eu começo. Se a fase é zero, como ela está agora, eu começo no topo. Se a fase muda, ó, mudei um pouco a fase, agora eu não começo mais no topo, agora eu começo aqui embaixo. Então o que a fase faz? Ela me diz onde que eu começo o meu movimento. Então esse laranja me diz onde é que eu começo o movimento. Ó, agora estou começando aqui embaixo. Agora estou começando mais embaixo ainda. Agora estou começando mais em cima. A gente não vai trabalhar tanto com a fase, mas a fase é isso. A fase me diz onde que eu começo o movimento. Repetindo mais uma vez, que é para grudar na cabeça de vocês. A amplitude é ou para cima e para baixo, quão longe ele consegue ir. A frequência angular é a velocidade que eu consigo fazer essa oscilação para cima e para baixo. E a fase me diz onde que é que eu começo. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar trabalhando com a mesma equação pela próxima 1 hora. Então, deixa eu só fechar isso aqui. A gente não vai mais usar. Cadê a matemática? Aqui. Pronto. Deletei. Então, voltando aqui. Escrever, a gente já meio que começou a ver o que quer dizer cada uma dessas coisas aqui. Cada uma dessas grandezas. Vão ter outras grandezas que vão aparecer também. Uma delas é a frequência. Não estão aqui, mas elas vão ajudar a descrever o movimento. Eu vou colocar um F diferente aqui. Esse F aqui eu vou utilizar ele para frequência. Frequência. Frequência ela é dada em 1 sobre segundo. O que eu estou fazendo diferente? Frequência vai ser dado em 1 sobre segundo. Ou no famoso Hertz.
Então, frequência é um subsegundo ou hertz, é a mesma coisa. Essas duas coisas são a mesma coisa. Um subsegundo é a mesma coisa que hertz. O que é frequência? Vamos pensar assim, se eu perguntar para vocês, com que frequência você vai para a faculdade? Agora na quarentena zero, né? Mas antigamente você ia falar 5 vezes por semana. Então, com que frequência você vai para a faculdade? 5 vezes por semana. Então, o que a frequência vai me dizer? Quantas vezes aquilo aconteceu por unidade de tempo? A unidade de tempo que você colocou aqui foi semana. Então, quantas vezes você vai na faculdade por semana? Então, a frequência vai me dizer quantas voltas eu dei por segundo. Então, em um segundo, quantas voltas eu dei? A frequência vai me dizer isso. Se eu falar frequência igual a 2 Hz, quer dizer que eu dei 2 voltas completas em um segundo. Se eu olho lá no rádio, você vai sintonizar numa equação. Vai estar lá, estou chutando, tá? Não sei nenhuma rádio de cor, mas vai estar lá 102 MHz. Se conecta lá no seu rádio, 102 MHz. Quer dizer que a estação de rádio, essa estação de rádio, ela emite uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética, e para você captar no seu rádio, isso aqui, gente, se chamava rádio, tá? E aí você ouvia a música nele. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia, acho que existe rádio. Muito pouco, né? Apesar de você ter estações de rádio. Mas você vê pela internet mesmo o rádio. Então, a estação de rádio, ela emite ondas eletromagnéticas com a frequência de 102 MHz. Mega é milhão. Então, quer dizer que essa onda eletromagnética que você está captando no seu rádio, ela oscila 102 milhões de vezes por segundo. É isso que quer dizer o 102 MHz. Então, quando você está sintonizando na 102 MHz, você escolhe que o seu rádio vai captar ondas eletromagnéticas. Lembra que já estamos fazendo o mix aqui, né? Aula sobre oscilações, mas já percebe que ondas está sempre junto com oscilações, porque os conceitos são bem semelhantes, um depende do outro. Então, quando você conecta lá no seu rádio 102 MHz, você fala, rádio, escute as ondas eletromagnéticas que têm frequência 102 milhões de Hertz. Quer dizer que essa frequência, essa onda eletromagnética, ela faz um movimento completo a faz 102 milhões de movimentos completos em um segundo. É isso que diz a frequência, né? Como que eu calculo essa frequência? Opa, sumiu o lápis, às vezes some meu lápis. Como que eu calculo essa frequência a partir dos elementos da nossa equação aqui? A frequência eu vou calcular ela como 1 sobre 2π vezes a frequência angular, que é o ômega. Então, se eu sei o ômega, eu sei a frequência. Frequência é mais palpável do que o ômega, tá? O ômega, a princípio, quando você fala frequência angular, não aparece nada na sua cabeça. Mas quando você fala frequência, em geral, sim. Então é um pouco mais tranquilo você utilizar a frequência e você sabe converter uma na outra. Outra coisa que a gente vai utilizar aqui é o período. Lembra que eu falei para vocês guardarem o T maiúsculo? Que a gente vai escrever período como T maiúsculo. O período. O período, a unidade dele é o segundo. E esse período, ele é o tempo que leva para dar uma volta completa. Que leva para dar uma volta completa. Para fazer um ciclo melhor. Fazer um ciclo completo.
Então, a frequência ela vai me dizer quantas vezes por segundo aquele ciclo acontece. Já o período, você quer saber em um ciclo, quanto tempo leva para eu fazer um ciclo. Então, o período ele vai me dizer quanto tempo que eu vou levar para que um ciclo inteiro aconteça. Aí pode ser, por exemplo, demora 5 segundos para fazer um ciclo inteiro. Então, o período é 5 segundos. Ou então, 0,1 segundos para fazer um ciclo inteiro. Então, o período é 0,1 segundos. Como que eu converto um no outro? Eu consigo facilmente transformar a frequência em período, é só dividir um pelo outro. Ou então 2π sobre ômega. Aí eu tenho algumas relações simples para converter um no outro. Então, se eu tenho o ômega, a frequência angular, eu consigo calcular o período e a frequência também. Então, todas essas grandezas estão relacionadas. Essas são as equações que a gente vai utilizar hoje, tá? Essas são as equações que a gente vai utilizar hoje. Vou fazer alguns exemplos agora. Até o final a gente vai fazer alguns exemplos utilizando isso. Coisas numéricas. Precisava daquela equação ali. Tá lá. Antes que eu esqueça, essa unidade de frequência, uma outra unidade, mas não é equivalente, não está no sistema internacional. Ó, não está no sistema internacional, tá? É o RPM que você tem no carro, que são rotações por minuto. Ele me diz agora rotações por minuto. Aqui são por segundo. Se você utiliza o RPM, que é o que tem no seu carro, ele te diz quantas rotações o motor faz em um minuto. É uma unidade de frequência? É também, mas agora em vez de ser a cada segundo, é a cada minuto. É isso que o RPM do seu carro está te dizendo. É frequência também. Então, para alguns exemplos, antes disso eu vou só escrever a equação, que é o que a gente vai utilizar, vou só lembrar das cores, que é o x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Falei para vocês que escrever bastante essa equação, que é muito importante. X de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, vamos imaginar que eu tenho um sistema massa-mola. Sistema massa-mola. E aí eu quero saber algumas coisas, mas eu sei que a amplitude dele. A amplitude dele, vamos supor que seja 0,2 metros ou 20 centímetros. Então, essa é a amplitude do movimento. O máximo que ele estica é aquele. Eu vou dizer para vocês que a mola, o K da mola, essa mola aqui, ó, o K dela é 10 newton por metro. Depende, lembra que esse K depende da mola, então se você mudar a mola, muda o K. E essa massa, essa massa aqui, ela vai ser igual a 100 gramas, ou 0,1 quilogramas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mola e uma massa, elas estão presas. Eu falei para vocês qual é a amplitude do movimento, eu sei qual é o K da mola e eu sei qual é a massa que eu coloquei. Aí eu pergunto para vocês, escreva essa equação aqui, ó. Isso que eu vou perguntar para vocês. Qual é o x em função do tempo com esses dados que eu passei? Tempo é verde, né? Então, qual é o nosso objetivo? Dado esses elementos que eu te passei, obtenha a equação do movimento do meu sistema massa-mola.
Então, como é que eu vou começar aqui? Eu quero saber qual é o x de t. O x de t é o que eu quero saber. Então, ele começa com o x de t mesmo. Então, x de t, tá certo. Tá aqui, já está feito. Aí eu preciso colocar o valor da amplitude, ó. Vou substituir 0,2. Então, coloquei. Cosseno é a função cosseno, ele não muda. Agora eu preciso saber qual é o ômega e o φ. Nesse caso, eu vou considerar que o φ é zero, tá? Nesse caso aqui, φ igual a zero. Porque não tem muito motivo, não. Φ, geralmente, você consegue escolher o valor do φ. Então, eu preciso saber o valor de ômega. Está faltando o valor de ômega e ele não está aqui em lugar nenhum. Só que aí eu volto lá para a minha definição que eu fiz lá no começo. Ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Foi assim que eu defini o ômega para o sistema massa-mola. Isso aqui só vale para o sistema massa-mola. Então, se eu quiser saber o ômega, é só passar raiz quadrada de K sobre M. E eu sei o valor de K? Sei o valor de K. Sei o valor de M? Sei o valor de M. Qual que é o valor de K? 10. Qual é o valor de M? 0,1. Isso aqui vai me dar raiz de 100, que é igual a 10 radianos por segundo. Então, agora eu tenho o valor de ômega. O que eu faço com ele? Coloco na posição do ômega. Então, isso aqui é 10. E aí, o T é T mesmo aqui, ó. Então, tá feito. Então, para esse meu sistema, como que eu encontro a posição dele em função do tempo? Utilizando essa equação aqui, ó. X de T igual a 0,2 vezes o cosseno de 10t. Essa é a equação do movimento desse sistema que eu propus para a gente fazer. Essa é a equação que a gente tem. Então, você precisa aprender, partindo dessa equação de cima aqui, ó, conseguir interpretar ela para o seu sistema. Mas para isso é importante que você saiba o que é cada uma dessas variáveis. Não necessariamente eu vou saber que a amplitude é 10. Vai estar escrito assim, ó, o movimento máximo é 10, é 0,2. Aí você tem que perceber o que é a amplitude. A amplitude do movimento. Vamos fazer mais coisa com isso aqui, ó. Quanto tempo leva para a mola? Vamos, ó, tá a mola aqui, ó. A mola tá aqui. Paradinho. Essa aqui é a posição de equilíbrio dela. Aí, ela vai estar se movimentando, né? Ela estica. Essa mola estica. Essa é a amplitude máxima aqui, ó. Que é 0,2. Aí ela volta para a posição inicial. Imagina na sua cabeça a mola fazendo esse movimento. Aí ela volta para a posição inicial. Aí ela comprime agora. Comprime. E aí eu falei que a amplitude é 10, então essa distância aqui é 0, a amplitude é 0,2, então essa amplitude também é 0,2. A amplitude vale por quanto você consegue esticar e por quanto você consegue comprimir. O x0, nesse meu exemplo, seria isso aqui. Esse aqui é o x0. Então, a mola desceu, voltou, comprimiu. E aí, por último, deixa eu tentar desenhar aqui bem no cantinho. Vou jogar um pouquinho para o lado. E aí, por último, ela voltou para a posição inicial. Aqui voltou para a posição inicial. Então, isso é um ciclo completo, tá? Não confunda dela só voltar para a posição inicial.
Ó, ela desceu, subiu e desceu de novo. Isso é um ciclo completo. Ó, se você quiser, inclusive, tentar fazer o desenho do gráfico aqui, ó, do sismógrafo, ó como é que ele vai ficando, ó. Isso é um ciclo completo. Ó como é que fica uma ondinha bonitinha. Então, não confunda, não é aqui o ciclo completo. O ciclo completo não para aqui, ó. Não para aqui o ciclo completo. Isso aqui é metade de um ciclo. Por quê? Porque aqui ele não vai descer de novo. Ele vai subir e depois ele vai descer. Pega uma mola e solta, você vai ver que é isso que acontece. A mola desce, sobe e desce de novo. Esse aqui em verde é o ciclo completo. Então, o que eu quero saber? Quanto tempo que leva para a mola fazer todo esse movimento em verde aqui, ó? Quanto tempo que isso vai levar? Do que eu chamo esse movimento completo? Eu chamo ele de período. Então, se eu quiser saber quanto tempo isso leva, é só eu calcular o período. E a gente sabe que o período é igual a 2π sobre ômega. A gente acabou de definir lá atrás. Só que o ômega é 10. Então, o período vai ser 2π dividido por 10. Isso aqui dá aproximadamente 6,28, 0,68 segundos. Só você fazer. Inclusive no caldeirão do Hulk, no final de semana, perguntaram pro moço lá qual que eram os 3 primeiros dígitos do pi e ele não sabia. Fiquei triste com isso, gente. Lembrando que, né, o valor do pi é 3,141592 e assim por diante. Tem infinitos números. O cara não sabia o valor do pi, coitadinho dele. Fiquei com dó. Mas aí, ó, quanto tempo que a mola vai demorar para fazer esse movimento? 0,68 segundos. Percebe que eu só dei para vocês essas 3 informações. Com essas 3 informações eu consigo fazer muita coisa. Outra coisa importante você conseguir fazer é o gráfico. O que é gráfico? Já vamos ver. Quero que você desenhe esse gráfico verde aqui, ó. É isso que eu quero que você faça. Desenhe essa linha verde. Então, o que eu vou precisar? Vou primeiro desenhar os eixos. Vai, torto mesmo. É um esboço do gráfico, tá? Não é o gráfico 100%, é o esboço do gráfico. O que é importante você colocar o gráfico? Coloca os eixos, aqui é o tempo. Então, no X você vai colocar o tempo em segundos, não esquece da unidade. Então, no gráfico você tem que dizer o que são os eixos e colocar a unidade. Se você não coloca os eixos e não coloca a unidade, está errado. Você assiste televisão, lê jornal, você vai ver vários gráficos sem os eixos. Quer dizer que está errado? Está errado sim. Pode ligar lá no jornal e reclamar, que o cara não sabe o que está fazendo. Faltou o eixo aqui também. Aqui vai ser o x, que é a posição. X em segundos. Cuidado agora que eu não estou dizendo que o x é... Vou até colocar... O x não é função de s. O x, a unidade do x é metros. Desculpa, está errado isso aqui. A unidade da posição é metros. No gráfico você não coloca a função. Às vezes coloca, mas em geral não. Quando você coloca entre parênteses aqui, você está dizendo qual é a unidade. Qual é a unidade do x? Metros. Qual é a unidade do tempo? Segundos. Aí eu vou fazer, quero desenhar esse negócio verde bonitinho. Eu vou pegar pontos que eu conheço. Aqui, ó, na origem, nessa origem, o t é igual a zero, né? Começa no zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t e vou jogar nessa minha equação. Então, eu quero fazer qual é o x de zero. Esse verde aqui para melhorar a visualização. Qual é o x de zero? Então, vai ser, vou repetindo, né? A amplitude é 0,2. E aí eu tenho o cosseno de 10 vezes o zero. Porque eu falei para vocês que eu quero saber a posição no tempo zero. Isso aqui vai me dar 0,2 vezes o cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? É 1. Então, isso aqui deu 0,2 metros. Porque esse cosseno de zero é 1. De zero é 1. Então, eu já descobri um ponto do meu gráfico já. Então, ele começa onde? Ó, vou escolher o eixo X, eu vou escolher uma posição aqui em cima. No tempo t igual a 0, meu x é aqui. Ó. Então, ele começa aqui em cima. E eu vou marcar para vocês a escala e eu já vou dizer que isso aqui é 0,2. Nesse ponto, quanto que é? 0,2.
Então, no tempo igual a zero, a posição é 0,2. É isso que eu encontrei. Ó. Tempo igual a zero, posição 0,2. Encontrei um ponto do meu gráfico. E eu vou pegar aqui, ó, e vou escolher outro ponto que eu sei. Vou marcar aqui só essa mesma altura. Essa aqui é a posição máxima dele, né? E aí, o que o movimento faz? Vou desenhar aleatoriamente. Mas eu sei que o movimento é de uma função senoidal, porque é uma função senoidal e é assim que a gente chama, mas pode ser o cosseno também. Ele faz essa ondinha. Então, vou desenhar. Desenhar só um pedaço, tá? E assim por diante. Então, tá aqui, ó. Todos os formatos desses gráficos vão ser parecidos, vão ser sempre esse formato de onda. Aqui embaixo eu também sei quanto que é, porque a amplitude ela vale tanto para cima quanto para baixo. Então aqui embaixo é menos 0,2, porque eu sei quanto que vale aqui embaixo o gráfico, ó, 100 em cima, 100 embaixo. Então esse eixo já está feito. Eu escrevi que ele é x em metros e eu te falei qual é a escala aqui, ó. Aqui é 0,2 e aqui é menos 0,2. Então qualquer pessoa consegue encontrar valores intermediários com o que eu escrevi, já está ótimo já. Agora eu preciso escrever a minha escala aqui embaixo, na horizontal. E aí eu vou pegar uma coisa que eu sei, ó. Para eu fazer uma oscilação completa, ó, tô aqui em cima, vou para baixo e vou para cima de novo. O que eu sei? Esse tempo aqui ó, que demora para fazer uma oscilação completa, eu chamo ele de período. Então eu sei que nesse ponto aqui, ó, se passaram 0,62 segundos, 68 segundos. Então, com isso, eu já consegui caracterizar todo o meu gráfico. Por quê? Eu consigo ver no X onde é que ele está, no X não, né? Na escala, no Y, que é a posição. Escrevi o meu eixo no Y, escrevi o meu eixo na horizontal, e com essas informações qualquer pessoa consegue saber onde que está qualquer ponto desses. Por exemplo, eu quero saber aqui embaixo, ó. Não escrevi no gráfico, mas eu peguei esse gráfico e eu tenho curiosidade de saber quanto tempo se passou para chegar aqui no meio. Aqui no meio é metade de 0,64, então aqui é 0,34 segundos. Então é isso quando eu perguntar para vocês, desenho gráfico. É isso que eu estou fazendo, estou pegando a minha equação, os dados que eu tenho e estou desenhando o gráfico. Ó, percebe que eu desenho o gráfico da posição da massa em função do tempo com poucas informações. É isso que eu fiz. Isso que eu gostaria que vocês aprendessem. Vamos seguir um pouquinho adiante fazendo exercícios. Esse treina, tá, gente? Muda os valores. Muda os valores e treina. Se tivesse mais tempo, eu faria outros, mas muda os valores e tenta desenhar. Muito importante você aprender isso bem instrutivo. O que é isso aqui? Peraí, acho que vou tentar copiar aqui. Fazer alguns exercícios da lista agora, não da lista, do Halliday. Pra gente... Que porcaria. Como é que copia? Copiar. Vou rolar. Vai aqui mesmo. Tanto faz. Eu vou fazer alguns exercícios da lista não, do Halliday, mas a princípio seria interessante vocês tentarem desenhar alguns gráficos, porque a gente não tem tanto tempo assim. Então, eu vou começar com o 9. Aqui é o 9. E eu já vou deixar desenhado a equação que a gente vai utilizar. Eu falei para vocês que ela é super importante. Então, está aqui o 9. Ele me fala assim, o 9. A função x igual a 6, cosseno de 3πt mais π sobre 3, então ele me dá o φ aqui já, me dá a fase, descreve o movimento harmônico simples de um corpo. No instante t igual a 2, determina o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a fase, a frequência e qual é o período do movimento. Quer muitas coisas. Mas o que ele quer? Na letra A, ele quer saber o x.
Na letra B, ele quer saber a velocidade. Na letra C, ele quer saber a aceleração. Na letra D, ele quer saber a fase. Na letra E, ele quer saber a frequência. E na letra F, ele quer saber o período. Vocês vão ver que é bem simples. Se você está acostumado com a equação, você vai ver que é bem simples você fazer tudo isso. Não confunde aceleração com esse A. Esse A maiúsculo é de amplitude, tá? Não é aceleração. Eu vou escrever essa equação que ele me deu do jeito que a gente tem, porque a gente precisa saber interpretar essa equação aqui e saber extrair daqui e vir para cá. Então, vou fazer aqui, ó. O x de t vai ficar da mesma maneira. X de t da mesma maneira. A amplitude, qual que é? A amplitude é o que acompanha o cosseno. O que está acompanhando o cosseno? Esse 6. Então, aqui é 6. Cosseno. O que é ômega? 3π. É só copiar ali. Tudo que você tem que fazer é copiar. 3π. O t é t mesmo. Tem φ? Tem φ. Π sobre 3. Então, aqui, ó, já consegui escrever essa equação que ele me deu do jeito que eu estou acostumado a ver. Eu sei o que é cada uma dessas coisas. É só você copiar, escreve uma embaixo da outra e que você consegue perceber. Aí na letra A ele me pergunta qual é a posição x quando t igual a 2. Então na letra A o que eu preciso fazer é encontrar o x de 2. É só eu ir substituindo. 6 cosseno de 3π vezes 2 mais π sobre 3. Vamos resolver o argumento do cosseno primeiro. Então, isso me deu 6. Cosseno de 6π mais π sobre 3, que é igual a 6 cosseno de... Vamos pensar aqui. Qual é a melhor maneira de resolver isso? Quando você tem um argumento complexo dentro de um seno e de um cosseno, a melhor maneira é você escrever ele em múltiplos de 2π. Já vou explicar por quê. Mas aqui tem 6π. 6π é 2π mais 2π mais 2π mais π sobre 3, que é o que tem do lado lá. Por que eu vou escrever dessa maneira? Porque 2π, se você lembra, 2π é uma volta completa. Então, cada 2π que eu dou dentro do cosseno, eu volto para o mesmo lugar. Então, sempre que, a cada 2π, eu faço uma volta completa e volto para o mesmo lugar. Então, somar 2π ou subtrair 2π não faz diferença no que eu tenho, no meu movimento. Eu caio na mesma posição. Então, eu posso eliminar 2π. Todos os 2πs eu vou eliminando, porque aqui são 3 voltas completas, mas que vão cair no mesmo lugar. Então, no final das contas, o cosseno vai dar a mesma coisa. Poderia colocar o valor na calculadora? Poderia, mas eu vou fazer do jeito que eu gosto. Então, tudo isso é cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. É isso? Acho que é. Então, vai ser 6 cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui me deu 3 metros. Então, a resposta da letra A é 3 metros. Só trabalhar um pouco com função trigonométrica. Mas você poderia ter, a princípio, jogado isso aqui direto na calculadora. Depois confere se eu não fizer errado. A velocidade a gente não viu como calcula hoje. Mas você sabe como calcula a velocidade. Como que eu faço para calcular a velocidade? Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Olha aí a física 1 aparecendo de novo. Então, o que eu tenho que derivar? Eu tenho que derivar a minha função x primeiro, que é 6 cosseno de 3πt mais π sobre 3. Tudo isso em relação ao tempo.
Então, eu derivo essa função em função do tempo. Não vou entrar em detalhes como você faz a derivada, mas isso aqui vai ser igual a menos 3π vezes 6 vezes o seno de 3πt mais π sobre 3. Como que eu sei que trocou o sinal na derivada? Ó, usa o truquezinho aqui. Ó. Se você deriva o cosseno, é com troca de sinal. Se deriva o cosseno, troca o sinal. Se você deriva o seno, é sem troca de sinal. Então, quando você deriva o cosseno, vira menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Então, o derivado do cosseno é com troca de sinal. E a derivada do seno é sem troca de sinal. Então, por isso que apareceu menos aqui. Quando apareceu o seno, eu utilizei a regra da cadeia. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo fazendo isso. Aí eu quero a velocidade em t igual a 2. Então eu vou substituir, vai dar menos 3π vezes 6 vezes o seno 3π vezes 2 mais π sobre 3. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso eliminar essa parte aqui, pelo mesmo argumento ali de cima. Então, a velocidade vai ser igual a menos 18π vezes o seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 é seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a velocidade vai ser igual a menos 18 vezes raiz de 3 sobre 2 π metros por segundo. Aí você multiplica aí depois, se você quiser. A letra C é só você derivar a velocidade, então eu vou pular ela porque não é o foco aqui. Vou derivar a velocidade, é só você derivar a velocidade e substituir. Então, deriva a velocidade que você encontra o valor da aceleração, deriva e substitui, né? Então, o processo é semelhante. Vou pular porque senão a gente não vai conseguir avançar. Mas está aqui, ó. Agora vamos para as fáceis. Φ. Se eu te perguntei qual é o valor da fase, é só você olhar. O Φ é o laranja. Então, é π sobre 3. Já fiz direto aí. A frequência, eu vou obter ela a partir da relação com a frequência angular. A frequência, eu escrevi lá para vocês que ela era ômega dividido por 2π. Dividido por 2π. O ômega é 3π. Só olhar o que está em vermelho ali. Ó. 3π dividido por 2π vai ser igual a 1,5 segundos. O período é 1 sobre frequência. Ou seja, o período é igual a 1 dividido por 1,5. Opa, aqui é por segundo, né? Não é segundos. Hertz. Escrevi errado. 1,5 Hz. O período é 1 sobre 1,5, que se não me engano é 0,66 segundos. Então tá feito aqui, ó. Só não fizemos a letra C para não comer muito nosso tempo para fazer outros exercícios. Mas a letra A, o importante é você saber identificar de uma equação na outra, que eu vou até circular. Não esqueça. Laranja seria esse aqui. Ok. Próximo. O 10. Muito fácil 10 também. Então vamos para o 10. Ele fala o seguinte para a gente. O sistema oscilatório bloco-mola, ou massa-mola, leva 0,75 segundos para repetir o movimento. O que isso quer dizer? Se ele leva 0,75 para repetir o movimento, fazendo mise en place aqui das nossas equações, a gente já sabe
que o período é 0,75 segundos. É isso que ele me diz aqui. Então, aí ele me pergunta, letra A, qual é o período? Letra B, qual é a frequência em hertz? Letra C, qual é a frequência angular? Esse é o mais fácil de todos aqui, ó. Então, o período ele já me deu, né? Não preciso fazer nada, já está escrito aqui no texto, é só interpretar. É 0,75 segundos. A frequência é 1 sobre período, ou seja, é igual a 1 sobre 0,75. Quanto que dá isso? Fazendo a calculadora aqui rapidinho, que essa eu não consigo fazer de cabeça não. Cadê? Calculadora, calculadora. Aqui. 1 dividido por 0,75. É 1,33333 Hz. 1,333 Hz. A letra C, ele me pergunta qual é a frequência angular. A frequência angular, a gente viu só a equação de que frequência é igual a 2π sobre ômega, mas é só inverter. Então, ômega é igual a 2π sobre frequência. Opa, estou usando frequência, outra letra, né? Mas troca a letra lá para o Fzinho de faca minúsculo. Opa, escrevi errado, desculpa, gente. Escrevi a equação errada. Volta, volta, volta. Frequência igual a ômega dividido por 2π. Deixa eu ver se escrevi certo no outro exercício. Eu escrevi certo, aqui que escrevi errado. Frequência igual a ômega sobre 2π. Então, se eu quiser achar o ômega, vai ser igual a 2π vezes a frequência. Tinha escrito invertido antes. Então, o ômega é igual a 2π vezes a frequência, então vai ser 2π vezes o 1,333. Isso aqui dá aproximadamente 2 vezes 3, 14, 15. 8,38 radianos por segundo. Então, olha que simples que era esse 10. É só você ter conhecimento do que é frequência, período, consulta as equações, não precisa decorar. Estão escritas em todos os lugares. Você consegue aí facilmente resolver o 10. Olha que molezinha, depois que você consegue interpretar aquela nossa equação. Aí, deixa eu só escrever aqui em cima, senão some. Vamos para o último. O último de hoje, que é o 13. 13 também é facinho. E no 13 a gente vai só fazer até a letra D, porque a letra E e a F a gente não viu ainda coisas para fazer elas. Então vamos pular o E e a F, tá? Só na quinta-feira que a gente vai aprender a calcular essas coisas aqui. Então vamos lá, 13. Um oscilador é formado por um bloco com massa de 500 gramas, ligado a uma mola. Com o depósito em oscilação com uma amplitude, a amplitude já está me dizendo amplitude, quando possui uma amplitude de 35 centímetros, o oscilador repete o movimento a cada 0,5 segundos. Determine, letra A, o período, letra B, a frequência, letra C, a frequência angular, letra D, a constante elástica da mola. Então, de novo aqui, é bem tranquilo esse exercício do Halliday. Vamos começar aqui, ó. O período eu já tenho, né, que está escrito no enunciado, é 0,5 segundos. A frequência é 1 sobre período, ou seja, 1 sobre 0,5, que é igual a 2 Hz. A frequência angular é igual a 2πf, que vai ser igual a 2π
vezes o 2, que é igual a 4π, que é igual a 12,56 aproximadamente radianos por segundo. Agora, o único que tem um desafio, talvez nem seja desafio, é achar o K. Todos os outros saem facilmente. O K, eu tenho algumas maneiras de encontrar ele aqui, mas vou fazer aqui, eu acho mais fácil. Vamos lembrar aqui, ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Ou seja, o K é igual a M ômega ao quadrado. Ou seja, a massa é 0,5 e o ômega é 12,56. E aí eu preciso fazer ele ao quadrado, porque ele está ao quadrado na equação. Então é só eu jogar na calculadora. 12,56 vezes 12,56 vezes 0,5. Se eu não errei, isso aqui deu o valor do K da mola. 78,88 newtons por metro. Então, essa equaçãozinha aqui, as equações que a gente viu, elas são muito úteis, mas você precisa treinar. Então, eu vou voltar lá no começo e vou repetir. Essa equação aqui, ó, essa tela, é a mais importante das próximas 2 semanas. Então, saiba o que é cada uma dessas variáveis, saiba onde que elas influenciam o movimento e tente fazer alguns desenhos igual eu fiz nessa parte aqui. Tenta repetir o que eu fiz mudando os números. Tenta fazer. Lembra que aprender é diferente de você fazer, de você olhar. Pensa que se você for num show de rock, vai estar o cara tocando guitarra, mas você vendo ele tocar guitarra, você não vai aprender a tocar guitarra. Mesma coisa aqui, você vê eu fazendo, é diferente de você tentar fazer. Então tenta fazer em casa sozinho para você pegar isso aqui. Isso aqui vai ser super importante para as próximas 2 semanas que a gente vai ter.